Fala, meus boleiros e boleiras. Hoje iremos listar os 5 maiores negros da história do futebol. Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. Não os 5 melhores, os 5 maiores, os que mais influenciaram na história do futebol. Se você, assim como eu, gosta de futebol, já vai se inscrevendo no canal. Meu nome é Davi e esse é o Fator Futebol. Bora pra lista. Em quinto lugar, Garrincha. Você já deve ter ouvido falar do Garrincha, por seus dribles, por deixar os adversários no chão. Você já deve ter visto algum vídeo dele. O Garrincha, pra quem não sabe, em 1962 na Copa, no primeiro jogo o Pelé saiu machucado. E o Garrincha carregou o Brasil nas costas e foi campeão daquela Copa. Muitas pessoas acham que o Pelé levou as 3 Copas, mas não. Na de 62 o Garrincha trouxe a Copa pro Brasil. E ele jogava muita bola, inclusive muita gente dizia que ele era melhor que o Pelé. Só que por problemas de alcoolismo e coisas do tipo que foram atrapalhando ele não conseguiu, muita gente diz que nem ser metade do que ele poderia ter sido. Ele trouxe essa coisa do futebol arte, dos dribles, ele foi o cara que começou isso e trouxe essa magia pro futebol naquela época. Então, por toda a importância dele no meio do futebol, o que ele trouxe, como ele marcou, eu deixo aqui o Garrincha em quinto lugar. E em quarto lugar, Eusébio. Pra você que não conhece o Eusébio, ele veio da África para Portugal e acabou se tornando um dos maiores jogadores da história de Portugal. Na Europa sempre teve esse problema com a questão racial e tal, e o futebol muda isso, querendo ou não. Hoje em dia ainda isso acontece demais e é uma coisa muito ruim, mas está diminuindo, né? Antigamente era muito pior. E o Eusébio teve uma importância gigante, porque ele veio da África, né? Se tornou português, ele ganhou a Champions com o Benfica e levou Portugal até a semifinal da Copa. Ele mudou o nível de Portugal no futebol. E os portugueses amavam ele. Automaticamente essa questão racial deu uma diminuída e o futebol ele faz isso. Ele muda essa questão. O Eusébio, por ter mudado Portugal de patamar, por tudo que ele jogou, por tudo que ele ganhou, ele fica aqui em quarto lugar. Em terceiro lugar, Ronaldinho Gaúcho. Todo mundo conhece o Ronaldinho Gaúcho, nem preciso falar dele. O cara da genialidade, da mágica em campo. O Ronaldinho talvez não tenha tido uma importância histórica tão grande quanto os dois anteriores a ele. Só que o marco dele dentro do futebol foi gigantesco. Ele trouxe essa coisa da magia, de jogar com alegria, de encantar as torcidas, assim, dos adversários baterem palma pra ele. Ele até pode ter sido o cara que não fez tantos números, tantos gols, tantas assistências, não teve uma carreira tão longa, mas quando ele estava em campo, a magia estava em campo com ele. E o Ronaldinho acabou se tornando sinônimo de futebol arte no mundo inteiro e também sinônimo do Brasil, em qualquer lugar da Europa, né? Não que eu tenha ido, mas eu vejo pessoas falando sobre isso. Quando alguém fala sobre o Brasil, a pessoa já fala Ronaldinho, já linka o Ronaldinho por causa do futebol arte. Então, a influência dele no mundo é gigantesca. Fora os rolês aleatórios, né, que a gente curte ver, que ele sempre lançou, ele é um cara muito da hora, né? É verdade. Pra todas as mulheres. Tá namorando? Hã? Quer namorar comigo? E ele fica aqui em terceiro lugar na lista. Em segundo lugar, George Weah. George Weah foi o único africano a ser escolhido o melhor do mundo. Isso já o coloca dentro dessa lista, porque a África nunca teve um jogador que foi o melhor do mundo e ele foi o único, o primeiro e único jogador a ser escolhido o melhor do mundo. Imagina o impacto que isso teve para a África. Além disso, ele jogou muita bola, fez muita diferença por onde passou. Não teve uma carreira tão longa, mas ele fez muita história no futebol e por colocar a África no topo do futebol, todo esse marco que ele trouxe, ele entra aqui em segundo lugar. O George Weah. E para surpresa de muitos, em primeiro lugar, Pelé. Não preciso falar muito sobre o Pelé, todo mundo já conhece. Ganhou 3 Copas do Mundo, né? Por mais que a de 62 ele só tenha jogado o primeiro jogo e tal, mas nas outras 2 ele jogou muita bola. E jogou muita bola também pela seleção, muita bola pelo Santos. Marcou o futebol, conhecido como o rei do futebol, apesar que muitas pessoas não o consideram o melhor da história, pensam em outros jogadores e tal, mas eu gosto de separar. Eu acho que teve aquela época e tem a época atual e são coisas diferentes. Ele foi o melhor na época dele e tem os melhores
na geração atual. E ele colocou o nome dele na história do futebol e ele conseguiu bater o nível que o coloca em primeiro lugar, que ele conseguiu parar uma guerra. Ele levou o futebol a um nível diferente, o nível de parar uma guerra. Uma guerra foi parada para assistir esse cara jogar. E esse cara jogava muita bola. E ele tem um nome gigante dentro do futebol. Então ele fica aqui em primeiro lugar, mostrando que futebol não é só futebol. É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, compartilha com seus amigos. Se você não concorda com a minha lista, ou se tem alguém que pra você faltou aqui na lista, deixa aí nos comentários. É isso aí, galera. Valeu!